Amém. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1. Nosso ponto de partida para a nossa reflexão. Paulo está se despedindo de Timóteo, aquele que daria continuidade a um legado de uma chamada invejável, de um apostolado sem precedência até então. E Paulo, então, derramará suas palavras ao coração de Timóteo, e nós estaremos bebendo dessa fonte hoje, como uma orientação também para nós que vivemos os nossos dias. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza, mas de poder, de autoridade, de amor e de moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Dia 13 de janeiro de 2012, um cruzeiro chamado Costa Concórdia entra para os noticiários do mundo, por ser um cruzeiro em moedas brasileiras, mais de 2 bilhões de reais, esse cruzeiro se acidentou no seu percurso. Mas o que se tornou mais notícia nesse acidente não foi o naufrágio desse navio, desse cruzeiro de grande nível de luxo, mas que o comandante desse navio, à medida em que ele percebia que aquele naufrágio seria inevitável, irredutível, ele vai abandonar aquela embarcação. Esse comandante será julgado, será penalizado pela sua covardia em ter abandonado aquele navio durante aquele processo de muita tensão, de muito medo, de muitas incertezas naquele lugar. Muitas pessoas terminaram mal a sua história. Muitas pessoas terminaram ruim o seu ministério, a sua chamada, os projetos de Deus para a sua vida, porque essas pessoas abandonaram os seus navios em momentos em que eles deveriam enfrentar. O que faltou a este comandante, em que justificou abandonar aquele navio, o que faltou nesse comandante foi aquilo que sobrou na vida dos reformadores, na vida daqueles homens e mulheres que foram instrumentos de Deus para construir uma grande obra para Deus. E amanhã estamos a comemorar mais um ano da Reforma Protestante. O que faltou naquele comandante e o que sobrou na vida dos reformadores? Uma única palavra chamada coragem. Diga comigo, coragem. Hoje nós falaremos sobre coragem, o legado da reforma. Nós estamos diante desse tempo, dessa geração, dessa era, que nós seremos tentados a desembarcar desse navio. Nós seremos tentados a abrir mão de enfrentamentos. Nós seremos tentados a abandonar questões, valores. Nós seremos tentados a não lutar as batalhas que Deus colocou diante de nós. Jamais
nós estaríamos a comemorar esses mais de 500 anos de reforma, se aqueles homens não se posicionassem em coragem. A palavra-chave de Deus para a sua vida, rapaz, para a sua vida, moça. Coragem. Como está a temperatura da sua coragem? Como está a medida da sua coragem? Como que você está a enfrentar as oposições que está diante de você, diante dos planos de Deus para a sua vida? Como que você está a enfrentar os desafios que ameaça aquilo que Deus tem e espera de você? Esta noite, os céus vêm gritar bem alto aos nossos corações: coragem. Mas quando nós olhamos para a reforma, o que nós aprendemos a respeito de coragem? Primeiro, nós precisamos ter coragem. De igual modo aos nossos reformadores, coragem para não nos calar. Diga comigo: coragem para não nos calar. Só os machos, coragem para não se calar. Só as meninas, coragem para não se calar. Todo mundo, 3, 2, 1. Precisamos ter coragem para nós não termos a nossa voz silenciada. Esses homens que foram protagonistas de Deus, e não porque eram homens perfeitos, não era porque eram homens super-homens, mas porque homens e mulheres foram cheios da convicção de que Deus havia colocado dentro deles um espírito não de medo, um espírito não de timidez, mas um espírito de coragem, um espírito de força, um espírito de vigor, e eles creram nisso. E você precisa esta noite se levantar na consciência do Espírito, que você precisa de coragem para não se calar. Não se calar diante de quê? Não se calar diante de uma voz chamada mudanismo. Não se calar diante de uma voz chamada mudanismo. E eu preciso te lembrar esta noite que o mudanismo corresponde sobre a soma de todos os poderes que se opõem a Deus e que dificulta a sua obediência a Jesus. O mudanismo é uma voz que está querendo calar você. O mudanismo é um grito vindo do inferno, vindo dos principados e potestades, e ele não quer que a sua voz seja ouvida. E você sabe qual é o nosso maior desafio hoje? Você sabe qual é o grande ímpeto de Deus para que você se mova em coragem, para não se calar diante do mudanismo? É porque o mudanismo, ele não se apresenta de uma maneira escancarada, no sentido de terror e de pânico. O mudanismo, ele se apresenta com muita sutileza. A primeira vez que Satanás se apresenta na criação de Deus, ele não se apresenta com um instrumento aterrorizante. Ele escolhe o melhor animal, ele escolhe o animal mais bonito, o animal mais inteligente de todos os animais. É deste animal que Satanás se apropria, chamada serpente. Você já parou para pensar que é possível que você esteja debaixo de uma grande ação maligna, querendo silenciar a sua voz pelos valores deste mundo?
Você já parou para pensar que você menina, você menino, aonde que você trafega, seja pelas redes sociais, seja nos corredores da sua escola, seja nas ruas aonde que você mora, as amizades a qual você nutre, você já parou para pensar que seja possível que você já esteja sendo envenenado pelas narrativas deste mundo? Você já parou para pensar de que se você não tiver coragem, o mundanismo vai silenciar você? Você já parou para pensar que se nós não nos posicionarmos com radicalidade, se nós não nos apresentarmos com ousadia, com intrepidez, o mundanismo vai calar a nossa voz, e não muito distante desse tempo, nós não teremos nenhum som saindo das nossas convicções, saindo dos nossos valores, saindo da nossa fé. Esta noite Deus vem te chamar dizendo: coragem, para você não se calar diante do mundanismo. Os valores do mundo vêm te dizer o seguinte: homem é tudo igual. Essa é uma narrativa mundana, oriunda de Satanás, com a roupagem chamada feminismo. Se você acredita naquela narrativa, que pelo fato que os seus pais falharam contra você, apesar dos seus pais terem pecado contra você, você tem o direito de dar as costas para o seu pai, você tem direito de rebelar contra a sua mãe, você já está a flertar com a cultura deste mundo, que é uma cultura que não respeita valores cristãos, que não respeita valores bíblicos. Você já parou para pensar que à medida em que você sorri daquilo que o mundo sorri, à medida em que você reage de igual modo a que o mundo reage, você pode estar concorrendo com a mesma correnteza chamado mundo? Você precisa ter coragem para se posicionar sobre as sutilezas mundanas que veio para mexer com a sua sexualidade, que veio mexer na sua masculinidade, na sua feminilidade, na maneira com que você trata o seu corpo, na maneira com que você lida com o trabalho, na maneira com que você lida com o dinheiro, na maneira com que você lida com a vida, na maneira com que você decide os seus relacionamentos, o critério que você levanta para estabelecer um namoro, os critérios que você levanta para preservar uma amizade, os critérios que você levanta para decidir, para escolher. Você precisa ter coragem para se posicionar contra esses valores mundanos e dizer: eu tenho uma fé indomável, eu tenho uma santidade indomável, eu tenho uma paixão pelo Senhor, eu tenho uma paixão pelas Escrituras, que nada vai domesticar as minhas convicções daquilo que eu creio em Cristo, daquilo que eu creio nas Escrituras, daquilo que eu creio na cruz e daquilo que o Espírito Santo operou em meu coração. Não importa os ventos soprando contra mim, eu vou me posicionar contra todas as ameaças da minha fé, da minha santidade, da minha pureza. Se o mundo grita que virgindade não deve ser valorizada, se o mundo grita que a pureza sexual não tem nenhum valor, se a cultura grita que sexo antes do casamento
Não é pecado se você casar com a sua namorada. Se o mundo grita que tudo isto é inofensivo a você, que esses pecados não são danosos, eu venho te dizer nesta noite, os céus gritam coragem para dizer não ao mundo, coragem para dizer não às sutilezas mundanas que vêm assaltar a sua salvação. Diga para quem está ao seu lado, coragem contra as sutilezas mundanas. Daniel capítulo 3, nós vemos como Satanás consegue calar a voz daqueles que têm uma linguagem diferente. Você vai ver que quando o rei Nabucodonosor, ele cria uma imagem para si, você vai ver que eles preparam toda uma orquestra, há toda uma orquestra preparada para tocar os louvores àquela imagem. E quando essa orquestra começa a tocar, você sabe que a partir daquele momento todo mundo deve se ajoelhar. E todos os que ouvem aquele som, e é especificado na Bíblia, pífaro, saltério, enfim, todos eles se abaixam, se curvam diante daquela imagem. Porém, há alguns jovens que não se abaixam, eles não se curvam. E qual é a resposta do rei? Manda chamar. E ele diz o seguinte: escuta, vocês não vão se abaixar. Se vocês não se curvarem perante a imagem, já há uma fornalha preparada. Não é vai haver uma fornalha, já há uma fornalha preparada para vocês. E essa fornalha está preparada para vocês. Nós agora vamos dar a chance, a música vai tocar e nós vamos dar a chance. E se vocês não se curvarem, irão para a fornalha. E quem é o vosso Deus para vos livrar das minhas mãos? E você pensa, tá, e o que tem a ver comigo? É a mesma estratégia de Satanás. Ele diz assim: se você não se curva, você perde o seu selo no Instagram. Se você não se curva, você não passa nessa matéria. Se você não fala a mesma linguagem, se você não conversa sobre o mesmo assunto, você é bem capaz de você se tornar inimigo número 1 do seu professor, da sua professora, dos seus amigos de escola. Nós estamos sendo calados, a mordaça cultural tenta calar a voz do povo de Deus. Nós não temos direito a falar sobre sexualidade. Essa semana tivemos, e ficou conhecido no Brasil inteiro, o caso de Maurício de Souza. Nós não podemos mais falar o que é óbvio. Nós não temos mais o direito de dizer, está errado um homem se colocar dentro de um time feminino e lutar e competir como se fosse uma mulher. A razão está sendo comida dessa gente e eles querem que nós nos curvemos. E boa parte de nós ficamos calados, porque nós temos medo de perder a nossa conta. Porque nós temos medo de perder amizades, porque nós temos medo de perder empregos, porque nós temos medo de perder postura, posição. Enquanto isso, a mordaça cultural, ela está dizendo, vocês não têm o direito de falar, se calem. Se vocês não se curvam diante dessa imagem, se vocês não se curvam diante de mentiras, bobagens, se você não se curva diante de narrativas falsas, você é alienado, você não pode ter voz. Se você não se curva, você é calado. É assim que a mordaça funciona. Ela trabalha com seus sentimentos. As pessoas já vivem tão oprimidas, tadinhas. Você é cristão, você deveria trazer paz, apaziguar, acalentar o coração delas. Elas querem aceitação. Sim, aceitação é uma coisa. Agora, essa aceitação não vai ser por cima da oposição à verdade.
Aceitação é uma coisa, calar a verdade é outra. E quando a aceitação competir com a verdade, eu fico com a verdade. Mas a maioria de nós, e eu estou falando com propriedade, a maioria de nós não tem coragem para entrar com a verdade quando a aceitação se opõe a ela. Mordaça cultural. Nós estamos tão agachados, nossos joelhos já estão quase no chão, que nós estamos repetindo o discurso politicamente correto. A Bíblia progressista, que muitos crentes usam, tem só um versículo, Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis. É a única página que tem nessa Bíblia, não julgueis. Deixa eu te falar uma coisa, olha bem para o meu narizinho aqui, ó. Tem coisas que já estão julgadas, não precisa você para julgar ou não, elas já estão condenadas. Dizer não julgueis para coisas que já foram condenadas pela palavra é bobagem. Há pecados que são abomináveis, e o nome é isso, abomináveis, detestáveis, vomitáveis, intragáveis, e não fui eu quem falei. Mas a Bíblia politicamente correta, progressista, vem dizer o quê? Não julgueis. Escuta, Mateus capítulo 7, verso 1, só para você se situar, Jesus está falando sobre aquele que julga o seu irmão sem antes perceber o seu próprio erro. Tanto é que no verso 2, ele vai dizer, porque você tem tentado tirar o cisco do olho do seu irmão, enquanto você tem uma trave. A hipocrisia, sim. Eu vim julgar você quando a minha prática é pior do que a sua? Sim, isso está condenado. Não julgueis. Por quê? Porque vocês também vão ser medidos, vocês também vão ser julgados. Agora, quando a minha vida é correta, agora, quando eu tenho o respaldo das Escrituras, o não julgueis cai por terra. Eu tenho que sim julgar, eu tenho que olhar para uma árvore e dizer, essa árvore dá bons frutos. Não, esses frutos não são bons. Nós temos esse direito e esse dever. Mas a mordaça cultural entrou na igreja. E até na igreja nós já estamos com os joelhos quase no chão. E sabe qual é a palavra de Deus para nós? Isaías capítulo de número 5, verso 20. Ai daqueles que chamam mal de bem. Ai, maldito seja aquele que pega o que é mal e distorce chamando de bem. Ai deles. Diga, eu não vou me render à mordaça. Eu não vou me render à mordaça. Porque eles vão tentar calar você. Aliás, eles estão tentando. Experimente. Poste qualquer coisa e daqui a pouquinho o próprio sistema já vai dizer para você o quê? Isto contém linguagem ofensiva. Mas peraí, eu escrevi Bíblia. Alguns dias atrás, a minha esposa soube de uma mulher cristã que estava fazendo uma live fazendo propaganda de Bíblia para crianças. A live foi tirada do ar. Porque ela estava postando algo ofensivo. Sabe o que é isso? De lá nós temos que ouvir toda sorte de bobagens. De lá nós temos que engolir toda a baboseira. De lá nós temos que ouvir sobre a falsa ciência. De lá nós temos que capturar e nos calar. Mas quando chega a nossa vez de simplesmente mostrar a nossa fé, nós somos calados. O nome disso é mordaça cultural. Aqui não, aqui nós seremos corajosos. Corajosos! Corajosos! Paulo já tinha falado para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, bem no finalzinho, o último versículo, os dois últimos versículos de 1 Timóteo. Escuta, ô Timóteo, você foge dessa falsa ciência, porque tem muita gente se curvando a ela e se desviando por ela. E você já sabe que é falsa ciência, talvez eu nem precise exemplificar. É aquela ciência que quando se trata de epidemia, ela é verdadeira. E se você disser que não, é negacionista. Mas agora, quando se trata de coisas óbvias,
como a estrutura masculina e feminina, aí você não pode falar. Que tipo de ciência é essa? Falsa, fake. Tem coisas que estão na cara, não precisa ninguém estudar anos para me dizer, está na cara. Mas a falsa ciência tenta dizer para você o quê? Você está errado, você é intolerante, porque você não aceita as novas ideias. Escuta, entre as ideias e a verdade, eu ainda fico com a verdade. Sabe, gente, é bem difícil para mim pregar isso. Mas se eu vou pregar sobre coragem, quem mais tem que ter coragem? Você vai para a escola, você ouve sobre aborto descaradamente. Você vai para a escola e você tem que engolir sobre as 800 variáveis de sexualidade que existem no mundo. Você pode ser pan. Se você hoje acordar homem, amém. Se amanhã acordar mulher, amém também. Se no outro dia você acordar cachorro, legal. Mas existe ciência. Existe ciência. Então a falsa ciência tem feito muitas pessoas, por isso que Paulo escreveu, a falsa ciência ela não é algo que você deva rir apenas. Zombar, você tem que cuidar. Por quê? Porque ela faz muita gente se desviar indo após ela. Então, meu filho, Jesus te chamou hoje aqui para você ter coragem de fazer o quê? Não aceitar mordaça e não ser alienado. Como é que você não se aliena? Palavra. Bíblia. Se você é alienado biblicamente, você já é um alienado intelectual. Me perdoe. Mas se você é um alienado biblicamente, não busca as Escrituras como regra de fé, como cristão, você já está se alienando intelectualmente e aceitando tudo o que a falsa ciência diz. Meu Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você tem coragem? Coragem. Coragem para não se acovardar. A reforma chegou aos 504 anos, porque houve homens como John Huss, que estava disposto a ir para a fogueira e ser queimado. Chegamos até aqui a comemorar mais de 5 séculos de reforma, porque nós tivemos homens como Lutero e tantos outros, que tiveram coragem para enfrentar isso e sair da sua zona de conforto. A pergunta a você esta noite é: você se posicionará em coragem contra toda essa avalanche, contra todo esse tsunami de ideologias, de filosofias, que vem a te naufragar, que vem a te afogar? Você vai preservar o seu autoconforto? Você vai se preservar, dizendo, não, as coisas têm de ser assim mesmo, Jesus está voltando, eu não quero romper com amizades, eu não quero sofrer ônus, eu não quero sofrer prejuízos, então é melhor eu me acomodar, é melhor eu cuidar de mim mesmo. Você sabe uma das coisas que a reforma nos apresenta? O que acontece quando nós assumimos a responsabilidade com a nossa geração? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo na nossa geração. Se nós calarmos a nossa voz,
se nós silenciarmos as nossas atitudes para preservar o politicamente correto, para preservar o meu autoconforto, nós deixaremos um legado de débito e de covardia para os nossos filhos. Nós estamos proibidos a nos autopreservar, a mantermos na zona de conforto. Eu não vou entrar nessa guerra, porque essa guerra não é minha. Eu não vou entrar nessa batalha, porque essa batalha não é minha. Quem disse que não? Deus entregou a cidade, não foi para os governantes. A espiritualidade de uma cidade, de uma geração, está no altar da igreja de Cristo. Quando Jesus quis reformar Jerusalém, quando Jesus quis dar um choque em Jerusalém, Ele não foi para a Câmara de Vereadores, Ele não foi para a Câmara de Deputados, de Senadores. Você sabe para onde que Jesus foi? Para dentro do templo. Expulsar os cambistas, expulsar os vendedores que transformaram aquele lugar em covil de ladrões. E Jesus chegou lá para devolver uma originalidade àquele povo. Nós fomos plantados aqui para deixarmos um legado de glória, para deixarmos um legado de firmeza. Nós estamos aqui para darmos uma resposta para esta geração que ainda tem homem, tem mulher, tem jovens, tem meninos, tem meninas que honram os pais, que obedecem os pais, que respeitam o outro. Existem homens e mulheres que não negociam os seus valores, as suas convicções, custa o que custar. A cultura do autoconforto. Nós não queremos transpirar. Nós fazemos parte da cultura do cicatricure. Odiamos cicatrizes. Nós não queremos sangrar em prol de uma causa. Nós não queremos colocar a nossa vida à disposição de uma causa. Eu quero te dizer esta noite, Deus grita para você, coragem, rompe com todo o autoconforto. Você não está nessa casa por acaso, você não está nessa família por acaso, você não está naquela escola por acaso, você não está nessa cidade por acaso. Deus plantou algo dentro de você que será remédio para o caos que está à sua volta. Coragem para não se acovardar e se autoproteger. Sabe de uma coisa? Um dia Jesus estava falando da sua morte. Um dia Jesus estava falando do seu sacrifício. E o diabo se apresenta diante de Jesus através de Pedro e diz: poupa-te. Poupa-te. Quando Jesus ouve aquela palavra poupa-te, Jesus automaticamente identifica: é Satanás. Porque é o único que interessa que você se autoproteja em detrimento de um chamado que é maior do que você. O diabo não quer que você envolve na pureza da igreja. O diabo não quer que você envolve na radicalidade das escrituras. O diabo não quer que você acredita nos absolutos de Deus. Ele quer que você bebe do relativismo. Ele quer que você bebe daquela narrativa depende do ponto de vista. Ele quer que você bebe das músicas. Ele quer que você bebe das artes. Ele quer que você bebe da cultura totalmente alienada de Deus. E muitos de nós tornamos passivos, porque somos sabedores que se nós nos posicionarmos, terá um preço, terá um sacrifício. Quem está disposto a se sacrificar
por uma causa que é maior do que você. Quem está disposto a doar a sua vida em prol da verdade, se for pela verdade, é a verdade, a minha vida condiz com a verdade. Se não está escrito nas Escrituras, não é o meu padrão de vida. Se não está nas Escrituras, não é o meu padrão de sexualidade. Se não está nas Escrituras, não é o meu padrão de casamento. Se não está nas Escrituras, não é o meu padrão moral. Ainda que faça chover milagres todos os dias, se não está nas Escrituras, se não se encaixa em Cristo, para mim é anátema, é maldito. Eu não respeitarei, eu não me curvarei absolutamente em nada que não emana das Escrituras, que não emana da cruz, que não emana de Cristo, custa a minha própria vida. Há uma frase que diz que todo cristão é um mártir, seja pela espada ou pela paciência. Jesus, quando chamou você para uma coisa: morrer. Esse negócio de autoconforto não pertence ao Evangelho. Você errou a religião, cara. Esse negócio de autopreservação não pertence ao Evangelho. Sabe? Tem 3 coisas que foram prometidas para os discípulos de Cristo. Todo aquele que seguir a Jesus vai ter. A primeira delas é: eles vão ser absurdamente destemidos. A segunda é: eles vão ser completamente felizes. Legal, né? E a terceira é: eles vão estar constantemente em apuros. Se é discípulo de Jesus, vai ser destemido, vai ser feliz e vai estar sempre em apuros. Porque Jesus não mandou você para um spa. Ele disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então mártir não é só o cara que morre. É o cara que vive a vida como se fosse morrer. É aquele cara que ele vive a vida e ele já está preparado para qualquer coisa, entregar a vida por Cristo. Jesus falou aos seus discípulos dizendo assim: ó, aquele que ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Em outra passagem ele diz: aquele que ama a sua vida, que deseja salvá-la, vai perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, esse já ganhou. Os discípulos de Jesus ouviram assim: ó, se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Esses caras entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. Para nós fica muito abstrato, mas esses caras sabiam que Jesus não estava fazendo uma metáfora. Jesus estava dizendo: vocês vão morrer. Não é à toa que algumas décadas depois, todos, com exceção de João e Judas, que se enforcou, morreram. Uns na espada, outros cerrados ao meio, outros queimados. Sabe, gente, esses caras não estavam brincando. Quando eles estavam seguindo Jesus, eles sabiam: em algum momento nós teremos que entregar a vida. Não existe poupar, existe entregar. Então ser um mártir é você andar com a convicção de que viver com Cristo já não é mais ter vida em si mesmo. Andar com Cristo já é ter entregue a sua vida. Cristo agora vale a minha vida. E é essa mentalidade que os reformadores tiveram e que a igreja moderna precisa, a mentalidade de mártir, de alguém que vive como se a vida já não fosse mais preciosa. Não que você vai ficar se jogando na frente de caminhão, não que você vai ficar se jogando de prédio, não, é que quando chegar assim, ó, ou Cristo ou a vida, você diz: Cristo, com certeza.
Ou a fé ou a vida, e você diz, eu fico com a fé. Porque vida eu tenho em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque enquanto vivo, Cristo está comigo, e se eu morrer, quem me encontra é Cristo. Então para de se poupar, tchê. Você tem medo da crítica do coleguinha bobalhão, que nunca lê um livro. Dá uma olhadinha para os pré-reformadores, John Hus, Savonarola. Os caras morriam. Por quê? Porque a vida não era mais preciosa. Entre a vida e a fé. Sabe o que aumentava mais a ira? Eu fui professor de história da igreja. Sabe o que aumentava mais a ira dos carrascos quando eles iam matar os cristãos no primeiro século? Os caras não tinham medo da morte. Pô, eles eram carrascos. As pessoas vinham tremendo de medo para eles. Os cristãos vinham cantando, cara. Isso deixava eles mais irados ainda. Sabe por quê? Nós não estamos tirando a vida deles. Na verdade, nós estamos fazendo favor. E eles ficavam com raiva. Não era legal ser carrasco de crente. Então, assim, se você ainda não está convencido de que esse negócio é para derramar sangue, se isso for exigido, para Cristo ser conhecido aos nossos filhos, às outras gerações e até em outras nações, cara, então isso aqui não vale nada. Se não vale teu sangue, se não vale teu sacrifício, se não vale a tua vida, se não vale a tua entrega completa, isso aqui tudo é bobagem. Sabe? Quando a gente se recusa a sofrer pelo Evangelho, retaliação, crítica, quando a gente se recusa, nós estamos dizendo para o mundo que não vale a pena esse Evangelho. Pega vamos lá, um exemplo. Um rapaz muçulmano. Esse cara, quando se converte, sabe o que acontece com ele? Primeiro, dissociação da família. Primeira coisa. Cara, mas eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Não. Dissociação da família. Seu pai e sua mãe, com certeza, não vão mais querer você em casa. Tchau. Depois, perseguição dos vizinhos. Os vizinhos vão ficar em cima de você, para te entregar. Primeira vez que eles te virem vendo o culto, fazendo um culto, adorando ao Senhor, você vai ser entregue. Alguns têm que sair do país, mudar de nome, mudar de completamente, até fisionomia, para poder continuar servindo a Jesus. Enquanto você senta aqui e se poupa. Me poupe, por favor, do teu se poupe. Porque um evangelho pelo qual não vale a pena você morrer, então é um evangelho que o muçulmano não vale a pena viver também. Não chame seu amigo para viver um evangelho pelo qual você não está disposto a morrer. Não pregue o evangelho para os outros viverem se você não está disposto a morrer por ele. Mentira. Não chame. Porque esse evangelho, ele diz assim, ó, esteja preparado. Todos aqueles que querem viver piamente, piedosamente, sofrerão. Quer uma promessa? De uma caixinha de promessa bem especial? É essa. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente, sofrerão. Então, se você for chamar alguém para esse evangelho, esteja certo que você está disposto a morrer por ele. Sabe, gente, enquanto eu falo para você sobre o se poupe, me poupe do seu se poupe, eu me lembro agora da história do pastor Floresco. Eu gosto de contar essa história. Ela é macabra, mas ela mostra para mim o quão covarde eu sou. O pastor Floresco foi um pastor na Romênia comunista. Esse cara foi preso, foi torturado, semanas. Quando já não tinha mais o que tirar de sangue do cara, quando já não tinha mais o que fazer para ele negar o evangelho e parar de pregar e parar de ser pastor, chamaram o filho dele, de 14 anos.
menino como vocês. Começaram a torturar o menino na frente dele. E aquele pai, vendo a criança sofrer, começou a dar indícios de que ia abrir mão da fé para que o filho pudesse viver. E aquele filho dizia: pai, não nega Jesus, pai, não nega Jesus. Pai, não nega Jesus. Até que eles viram que não tinha mais o que fazer para que aquele pastor abrisse mão, eles arrancaram a língua daquele menino, para que ele parasse de falar aquelas palavras. E aquele menino, se esvaindo em sangue, pegou a sua língua e escreveu na parede: não negue a Jesus. Essa história é verdadeira. Aquele menino morreu na frente do pai, mas aquele pai não negou a Jesus, porque em frente dele havia um mártir, um menino que se dispôs a morrer, para dizer ao seu pai: eu estou morrendo para que você possa viver esse evangelho. Se não for para morrer, não chame ninguém para viver. A última coisa que a gente quer falar com você aqui hoje é que, além de ter coragem para se entregar, se preciso for, e escuta, eu tenho dito, há tempos difíceis vindo aí, perseguição absurda, a gente não sabe tudo o que vai acontecer, há tempos difíceis vindo aí, e se encontrarem essa covardia em nós, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por isso eu preciso dizer, não se poupe, cara, me poupe do seu se poupe. E a última coisa que eu quero dizer é que você precisa de coragem para você glorificar a Deus no mundo de idolatria. Glorificar a Deus não é só dizer glória na igreja. Glorificar a Deus não é só levantar a mão e cantar alguns louvores. Glorificar a Deus é você ter coragem para dizer não ao ídolo do prazer, a dizer não à imoralidade, a dizer não à sexualidade distorcida. Eu preciso dizer para você, os deuses da história, por trás deles todos eram demônios, você sabe disso. Baal, demônio. Moloque, demônio. Astarote, demônio. Diana, demônios. Todos os demônios. E você sabe que o deus Moloque, o culto dele era um culto especial. Eu falo isso com frequência. O deus Moloque, o culto dele começava com homens que já eram homens de prostituição. Esses caras começavam fazendo a parte do louvor, tocando os seus tambores e dançando. E aí então, acendia-se uma fornalha no ventre de Moloque, que ele é uma espécie de um boi, corpo de homem, cabeça de touro, enfim, ele tem um buraco muito grande, tinha um buraco, a estátua muito grande na sua barriga, e ali se acendia uma fornalha. Aqueles caras iam cantando, a fornalha ia aquecendo, o ritmo do culto ia ficando frenético, e aí começavam a surgir mães com crianças no colo. E depois que aquela fornalha estava bem aquecida, aquele culto estava bem fervoroso, o sacerdote dizia assim: ó, Moloque, agora aceita o nosso sacrifício e derrama sobre nós do teu poder. E então vinha uma mãe, entregava na mão daquele sacerdote uma criança, e aquele sacerdote jogava aquela criança dentro daquela fornalha. Aquela criança começava a berrar, e para abafar o berro da criança, o culto voltava ao fervor, todo mundo cantando muito forte, tambores batendo muito forte, gritos e gritos e cantos. Enquanto isso, aquela criança morria dentro daquela fornalha. Sabe, depois que acontecia isso, eles começavam a ter relações entre eles, como uma espécie de final de culto.
Então homens começavam a abusar de outros homens, mulheres vinham para ter relações com aqueles homens, e começava a acontecer uma orgia geral, ali naquele ambiente de culto, porque Moloque agora havia recebido um sacrifício, e esse sacrifício estava voltando na virilidade daqueles homens. E talvez você diga, cara, por que você está falando isso? Porque onde há imoralidade, o futuro é sacrificado no fogo. Onde há imoralidade, você está sacrificando as próximas gerações. Então, não é brincadeira você se render à imoralidade. Não é brincadeira você se render a tudo que o mundo diz que é normal. Não é brincadeira. Alguém está morrendo. Alguma geração está perecendo. Alguma geração vai deixar de ouvir. Alguma geração não terá o seu grito ouvido. Enquanto você não tem coragem para dizer não ao seu próprio prazer, gerações futuras já estão sendo comprometidas pela sua imoralidade. Porque é assim que Moloque quer. O culto de Moloque tem que ser completo. Vai ter prazer, vai ter, mas tem que ter futuro na fornalha. Então pare de dizer que homossexualidade é só mais uma escolha, não é. Pare de dizer que fornicação é brincadeira, não é. Meu Deus, dá vontade de me jogar e morrer. Eu me apavoro. Porque nós estamos brincando com futuras gerações. Clamores apagados, pessoas que nunca vão chegar ao conhecimento da verdade, enquanto adoramos a Moloque. E onde está a geração que dirá, não, Moloque não terá o nosso culto, eu vou me abster dos prazeres imorais, porque enquanto eu me contenho, eu preservo em mim as sementes da próxima geração. Enquanto eu me contenho, eu estou preparando campos missionários. Enquanto eu me contenho, a chama está sendo aquecida não para sacrifícios, mas para que cada coração seja queimado pelo fogo do Espírito. Não, Moloque, não, Moloque, não! Mas tem que ter coragem, cara, porque todo mundo vai dizer que não faz mal. E você mesmo vai engolir essa mentira. E talvez você já está se rendendo a Moloque com o seu TikTok pornográfico. Talvez você já está se rendendo a Moloque com o seu Instagram pornográfico. Talvez você já está se rendendo a Moloque com uma mentalidade pornográfica. Talvez você já está se rendendo a Moloque com uma vida imoral com a sua namorada e o seu namorado. Diga não a Moloque, se humilhe hoje, acabe essa aliança com Moloque, cara, pelo amor de Deus. O futuro dos seus filhos estão comprometidos. A fé do futuro está comprometida. E talvez você diga, não depende de mim, depende de você. Deus te chamou, é você, é você. Deus espera de você. Então tudo que você está fazendo de imoralidade está custando o futuro. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem coragem de dizer não para Moloque? Coragem para destituir os deuses do prazer. Coragem para lutar contra a idolatria do sucesso. Destituir o Deus do sucesso tem de ter coragem. Porque o mundo hoje concentra
todas as coisas no seu ego. Todas as coisas convergem para que você tenha sucesso. E sutilmente planta-se uma cultura que o próprio Cristo será um meio pela qual você chegará no seu sucesso. O seu sucesso pessoal, o seu sucesso sentimental, o seu sucesso financeiro, a sua carreira profissional. Jesus se torna mais um instrumento. Jesus é mais um componente entre vários gurus que vai te dando chaves e códigos para você ter o seu sucesso. Quando você vai nas livrarias, você percebe o quanto que Jesus é tratado o melhor psicólogo, o melhor líder. Mas as Escrituras não nos apresentam Jesus como o melhor psicólogo, o melhor líder. As Escrituras nos apresentam Jesus como o Senhor dos senhores, como um Deus que tem de ser adorado, um Deus que tem de ser rendido a sua vida a Ele. Jesus não é o meio para levar ao meu sucesso. Um dia uma mãe chega para Jesus e diz: eu quero te fazer um pedido. E o meu pedido é que quando o Senhor chegar, eu quero que o Senhor chegue no teu reino, eu quero que o Senhor conduza os meus 2 filhos, um senta à direita e outro senta à esquerda. A Bíblia diz que esse pedido foi tão ridículo que entre os discípulos deu um alvoroço. Aquela mãe imaginava que Jesus deveria ser um meio de ostentação, de status, de posição para os seus filhos. E quantos que são tentados a encarar Cristo como um meio para chegar ao seu sucesso pessoal. Ainda hoje ouvi um pai chorando de uma filha que abandonou família, abandonou eles, os pais, abandonou tudo para seguir uma aventura pessoal em uma outra nação. Deixa eu te falar uma coisa. O protagonista da história que está acontecendo na sua vida não é você. Ei! O protagonista da história que está acontecendo na sua vida não é o seu ego, não é o seu orgulho, não são os seus próprios interesses. O mundo não gravita sobre os seus interesses, os céus não gravitam sobre os seus interesses. Jesus não foi à cruz em prol dos seus próprios interesses, Jesus não saiu do túmulo em favor dos seus próprios interesses. O protagonista da história que está acontecendo em você é Jesus Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que Deus me dá será convergido a Cristo. Tudo que Cristo me dá será convergido à glória de Deus. É por isso que eu não posso permitir que obstruções bobas, infantis, corrompam a minha vida, impeça a minha vida de glorificar a Deus. Por isso que você precisa tomar muito cuidado como que você cuida do seu pai, como que você cuida da sua mãe. Por isso você precisa tomar cuidado como que você responde em palavras dos seus pais, como que você os honra, como que você os valoriza. Todas as vezes que você rebela contra o seu pai, em detrimento de preservar uma amizade de uma amiga, de um amigo, todas as vezes que você dá as costas para o seu pai e para a sua mãe, quando você libera palavras pontiagudas ao seu pai, para preservar uma amizade que nunca sangrou por você, nunca ficou uma noite sem dormir para cuidar de você. Aí você ignora a mãe, você ignora o pai, você dá as costas para os seus pais, para preservar uma imagem com a galera, porque eu não posso me queimar com a galera. Você não está apenas queimando com a galera, você está queimando também com a glória de Deus.
Deus é glorificado quando você honra aqueles que te geraram nessa vida. A história que está sendo escrita na sua vida, Cristo é o protagonista principal. A glória de Deus não é o meu sucesso pessoal, é a glória de Deus. Eu estou disposto a ir ao meu último fôlego para que Cristo seja glorificado, para que o céu seja exaltado. Eu estou disposto a renunciar ao que for preciso, eu estou disposto a ir aonde for preciso, desde que a glória de Deus seja resplandecida através do meu nome. Quando alguém gritar o teu nome, quem eles vão lembrar? Quando alguém mencionar sobre você, o que virá nos seus lábios? Eu quero que quando o meu nome seja mencionado, eu quero que alguém se lembre de um coração apaixonado pela glória de Deus. Eu quero que os meus filhos leem, eu quero que os meus filhos vejam, eu quero que os meus filhos se alimentam da minha paixão pela glória de Deus. Eu não estou nessa história para todo mundo aplaudir a minha vida. Eu não estou neste mundo para todas as coisas convergir ao meu favor, ao meu conforto. Eu estou neste mundo apontando para a glória de Deus, apontando para a glória de Cristo, apontando para os céus, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga comigo: todo sucesso que não glorifica a Deus é o pior de todos os fracassos. Você está aqui para glorificar a Deus. E nós terminamos para orar com você. Você precisa ter coragem para glorificar a Deus. E isso implica a luta contra a idolatria do prazer, a idolatria do sucesso distorcido e a idolatria da felicidade distorcida. Você já ouviu alguém dizer assim: eu tenho direito de ser feliz? Alguém já ouviu isso? E no direito de ser feliz, eu abandono pessoas. E no direito de ser feliz, eu firo pessoas. E no direito de ser feliz, eu tomo decisões absurdas. Porque a minha felicidade é o meu Deus. A minha felicidade é o trono a qual estou a cultuar. Só que o Evangelho não nos apresenta assim. A minha alegria, a minha felicidade, ela não corresponde a eu emborcar para mim mesmo. A minha felicidade está em glorificar a Deus. Quando eu olho para o meu pai e vejo que ele está feliz, a maneira com que eu estou cuidando do meu corpo, eu estou tratando do meu corpo. Quando eu olho para o meu pai e ele se alegra da maneira com que eu estou vivendo a vida, eu olho para a alegria do meu pai, e a alegria do meu pai se torna a minha alegria. Como diz Jonas Madureira no seu livro A Verdadeira Alegria, ele vai dizer que a alegria de Cristo, ela é contra a cultura. A alegria de Cristo é contra a cultura. A alegria de Cristo em mim corresponde quando eu cumpro com a vontade do meu Pai. Se eu cumpro a vontade do meu Pai, ali está a minha alegria. Tem de ter coragem para viver uma vida para a glória de Deus nesse tempo. Você está disposto a se levantar em coragem para não se calar diante das vozes,
para não se acovardar diante do autoconforto, do não sacrifício. Você está disposto a ter coragem para glorificar a Deus? Você está disposto a levantar uma bandeira e dizer: nada me parará? Em amor a Cristo, em amor às Escrituras, em amor a Deus, nada vai cruzar o meu caminho e vai paralisar o meu amor a Jesus. Eu não sei há quanto tempo Cristo voltará, mas imagina se Cristo não voltasse nos próximos 500 anos. De que maneira nós glorificamos a Deus nesse tempo que há 500 anos alguém falaria da nossa geração? A maneira com que a gente cultuava, a maneira com que a gente adorava, a maneira com que a gente era firmes, inflexíveis nos valores das Escrituras. Deus está investindo na sua vida com o único propósito: revelar a glória do próprio Deus. Tem de ter coragem, tem de ter coragem. Se tem alguém esta noite que diz: pastor, eu sou eu sou esta, que estou destemido em coragem, para não me calar, para não me acovardar, para glorificar a Deus, fique de pé, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus.